Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. Que pena que acabou a semana, né? Tantas coisas boas que nós aprendemos sobre o valor da obediência. Nós vimos durante toda essa semana Deus falando ao povo: olha, se vocês ouvirem minha voz, obedecerem os meus estatutos, meus mandamentos, minhas leis, vocês serão uma nação próspera, segura, enfim. Nós aprendemos muita coisa importante para a nossa própria vida prática. Obrigado porque você esteve aí comigo. Obrigado porque nós estamos juntos sempre, todos os dias, nessa jornada. Eu aqui gravando esses vídeos e você aí compartilhando com seus amigos. Obrigado porque você compartilha. Continue assim. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, vá lá, se inscreva. Isso vai fazer com que o nosso canal se fortaleça ainda mais, tá bom? Se você não é inscrito, se junte à nossa família do Lição Fácil. Vamos lá. Vamos fazer aqui um pequeno resumo. Bom, a lei de Deus ela é perfeita e ela é duradoura. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, a lei de Deus regerá a nossa vida. Quero dizer para você que quando você acrescenta alguma coisa à lei de Deus, você está transmitindo uma mensagem com isso. Você está dizendo, a lei de Deus não é perfeita e ela precisa ser adequada, aperfeiçoada, melhorada. Quando você toma uma decisão assim, você se coloca acima do próprio Deus, porque Deus foi quem criou a lei. E se Deus criou a lei e você vai querer aperfeiçoá-la, é como se você dissesse, sou mais sábio que Deus, que não pensou nesse detalhe, deveria ter colocado esse detalhe na lei e não colocou. E quando você retira dela, quando você ignora algum mandamento, você está cometendo o mesmo pecado. Nós vimos isso na parte do domingo. Não acrescentem, sejam fiéis. Deus falou isso para Josué, quando ele falou assim, olha, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, medite todos os dias na letra dessa lei. Nós vimos aquela trágica cena da apostasia do povo, você está lembrado? Baal Peor? E nós vimos ali qual é a artimanha de Satanás. Satanás, para minar as bases espirituais dos seres humanos, ele começa minando as suas bases morais. O povo lá de Israel se prostituiu com as filhas dos moabitas e logo, bebido com o vinho, com a festa, com a promiscuidade, logo as suas bases espirituais ruíram e eles abandonaram o Senhor, adorando a Baal Peor e se sacrificando a eles. Olha que coisa interessante. Diz a Bíblia que a ira do Senhor se levantou e aqueles que seguiram Baal Peor foram mortos ao meio-dia. Isso é uma grande lição para nós. Se nós nos descuidarmos da nossa parte moral, certamente irá abrir a porta da tentação para a nossa vida espiritual. E nós vimos que ser fiel a Deus é permanecer nele. Não há força em mim e em você, para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor Deus nos mandou. Só há condições de cumprir se nós permanecermos no Senhor. As nossas mãos precisam estar ligadas às mãos de Deus. Somente assim haveremos de conseguir a vitória. Olha, e como nós conseguimos manter ou permanecer na presença de Deus? Através do estudo diário da palavra de Deus, através da oração constante, todo momento com espírito de oração, através do falar de Jesus para as pessoas, levar Jesus e salvação para as pessoas, porque sendo assim, você recebe a salvação que você está levando. Olha que coisa extraordinária, né? Nós vimos também a importância que a nação teria ao observar os estatutos, as leis e os mandamentos do Senhor. Eles seriam reconhecidos como uma grande nação, um povo sábio e inteligente. Porque assim, a lei de Deus, amigo e amiga, ela foi criada para nossa proteção. Quando você quebra a lei de Deus, tentando ser feliz, você encontra a frustração, é tristeza, é problema, é conflito, é dificuldade, você perde o sono à noite. Então é melhor você estar sob a proteção da lei de Deus, como se fosse o limite, né? Toda liberdade tem limite. E nós não podemos confundir liberdade com libertinagem. Deus espera que nós fiquemos dentro desse limite estabelecido por sua lei, por a nossa própria segurança. E nós vimos lá em Deuteronômio
que Deus diz, vocês devem guardar a lei, né, e os estatutos, os juízos, para o seu próprio bem. O maior beneficiado seria o povo. Deixa eu ler essa parte da lição de sexta-feira que diz assim, pensamento muito interessante de Ellen White. Desde a origem do grande conflito no céu, o propósito de Satanás tem consistido em destruir a lei de Deus. Para cumprir esse objetivo, ele se rebelou contra o Criador. E, embora tenha sido expulso do céu, continua a mesma luta na terra. Sua constante meta tem sido enganar os seres humanos para induzi-los a transgredir a lei de Deus. Se isso é feito rejeitando toda a lei ou apenas um de seus preceitos, não importa. No fim, o resultado será o mesmo. Aquele que tropeça em um só ponto manifesta desprezo por toda a lei. Sua influência e exemplo estão do lado da transgressão, e o indivíduo é considerado culpado de todos. Você percebeu aqui? Sempre foi o desejo de Satanás invalidar a lei de Deus. Ele achou que poderia governar criando suas próprias leis, e hoje nós estamos aí vivendo em um mundo governado por esse mal terrível, onde há morte, tristeza, solidão, promiscuidade, a violência de toda sorte. Esse é o governo de Satanás. Quem é que deseja viver assim? Ninguém. Aqueles que conhecem a Deus e o governo que ele oferece vai rejeitar facilmente as insinuações de Satanás. Ele é o grande arquiteto dessa ideia de que a lei de Deus não deve ser guardada. Querido amigo, querida amiga, não ande por esse caminho. A lei de Deus é uma proteção para você e para a sua família. Você que é casado, por exemplo, quando Deus diz assim, não adulterarás, esse mandamento é para proteger a relação familiar, para proteger a relação entre marido e mulher, proteger os filhos. Toda a família está sob esse mandamento de proteção. Aquele que acha que vai ser mais feliz traindo a esposa ou o esposo, descobrirá mais cedo ou mais tarde que isso lhe trará dor, trará separação, trará conflito e tristeza, depressão. E no final das contas, se a pessoa não se arrepender, a sua própria perdição. Quando Deus pede para que nós o obedeçamos, Ele sabe o que está dizendo porque Ele é o nosso Criador. Como o nosso Criador, Ele sabe do que nós precisamos para sermos felizes e estarmos seguros. O nosso problema é que quando nós queremos nos independer de Deus, aí, amigo e amiga, escolhemos o nosso próprio caminho. Porém, nesse caminho há pedras, há buracos, a gente tropeça, cai, se machuca. Mas esse Deus nos ama tanto que Ele está sempre disposto para nos perdoar os pecados. A Bíblia fala assim, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. A nossa capacidade de pecar não é maior do que a capacidade de Deus em perdoar. Se você estiver disposto e disposta a ir em busca do perdão, o Senhor de Deus está de braços abertos para lhe conceder, mediante seu arrependimento e confissão. É isso, queridos. Nós precisamos acreditar que Deus é sábio demais para errar, que ama demais para abandonar. Ele nunca vai lhe abandonar, de maneira nenhuma. Que Deus te abençoe, que você tenha força do alto dos céus, não em você, porque você não tem, mas do alto dos céus, para cumprir a vontade de Deus na sua vida. E ao cumprir, você vai descobrir, tão certo como 2 mais 2 são 4, que você encontrou o caminho da felicidade e da segurança. Ore comigo. Pai querido que estás nos céus, te agradecemos imensamente pelo conhecimento da Tua palavra que nos liberta, que nos dá força. Sabemos que a palavra do Senhor nos orienta à obediência para a nossa própria alegria, felicidade e segurança. Por favor, Senhor, nos ajude, enviando-nos o Teu Santo e Divino Espírito, que é o poder necessário para cumprir aquilo que o Senhor quer que cumpramos. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, foi muito bom estar com você nessa semana. Semana que vem começaremos uma nova temática. Falaremos sobre a relação íntima que existe entre a lei e a graça e você não perde por esperar. Deus te abençoe. Um ótimo final de semana na presença de Jesus.